Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e às nossas análises? Então, na aula de hoje, vamos continuar a nos debruçar sobre a temática, sobre a perspectiva do Estado moderno. E vamos continuar a falar também sobre algumas formas de organização deste Estado moderno para a sociologia. Na nossa última aula, chegamos a conceituar essa temática, né? O que seria o Estado moderno para a sociologia. E chegamos também a apresentar as duas primeiras formas de organização desse Estado moderno. Vocês lembram quais foram? O absolutismo e o liberalismo. Na aula de hoje, vamos continuar a falar um pouco sobre a questão do liberalismo e vamos ver também as demais formas existentes para a sociologia na história. Vamos juntos? Então, antes de mais nada, se faz importante conceituar o que seria esse Estado moderno para a sociologia. Então, em linhas gerais, a gente pode entender que quando falamos de Estado, e no caso do Estado moderno também, a gente está falando de instituições. Então, o Estado é sempre uma instituição. Mas é uma instituição que promove o que na sociedade? Ela promove uma organização. Então, o Estado é uma instituição que promove a organização na sociedade. Mas, além disso, o Estado vai apresentar outras características muito importantes. Primeira delas, vamos ler juntos? O Estado moderno é uma instituição política que surgiu a partir da desintegração do mundo feudal e das relações políticas dominantes na Europa. Então, essa primeira informação já nos diz que o Estado moderno surgiu a partir do momento que o feudalismo começou a se desintegrar, ou seja, começou a se diluir na sociedade, a se desfazer na sociedade. Foi nesse momento que esse Estado moderno surgiu na história. E ele se caracteriza por dois fatores, por dois elementos muito importantes, que é a questão da concentração e a questão da centralização do poder. Quando eu falo concentração e centralização, vocês conseguem imaginar um exemplo de Estado, de organização do Estado moderno que se enquadra perfeitamente nesses dois moldes, nessas duas características? Pois é, o absolutismo. Vocês lembram que na última aula também a gente chegou a falar sobre uma frase do rei Luís XIV que ele diz, que ele profere: o Estado sou eu. Ou seja, o rei, nesse momento, já declara para aquela sociedade, já declara para aqueles grupos sociais que o Estado era ele. Ou seja, era nele que estava pertencente, presente, toda a dinâmica de gestão daquela sociedade. Somente ele poderia deliberar ações, condições para aquela sociedade. Nada passaria se não tivesse o aval dele. É a partir dele que se forma e que se molda a sociedade. Então, o Estado moderno também tem essa característica de ser centralizador e de concentrar nele todas essas demandas, todas essas articulações políticas, econômicas e sociais. Terceiro, um outro elemento importante sobre o Estado moderno é a racionalização da gestão do poder. Quando eu falo de racionalização, vocês conseguem pensar e relembrar de um outro autor clássico da sociologia que fala sobre isso também? E, inclusive, já deixo a dica de antemão, que é um autor que muito frequentemente a gente cita nas nossas aulas. Pois é, mais uma vez, o Max Weber se fazendo presente nas nossas análises. O Weber, dentre as muitas abordagens que ele vai propor para a sociologia, ele vai falar uma coisa muito interessante. Para o Weber, à medida que o capitalismo se desenvolve, para ele, a racionalização e a burocracia também tenderão a se desenvolver junto. Ou seja, para o Weber, à medida que o capitalismo se desenvolve, que esse sistema capitalista se desenvolve, a complexidade das relações e das instituições também tenderão a evoluir, a crescer, a aparecer. Então, ele classifica a racionalização e a burocracia como aspectos complexos da sociedade, como algo complexo na sociedade. O próximo tópico vai nos ajudar a esclarecer e entender um pouco mais do que o Weber está querendo falar sobre essa complexidade. Vamos ler juntos? Uma das principais características do Estado moderno é a centralização do poder e a racionalização da gestão do mesmo. A partir de um corpo qualificado de técnicos, opera uma estrutura administrativa burocrática, a palavra é assim mesmo, tá? Administrativa burocrática juntos. Através de procedimentos pré-estabelecidos e idealmente pessoais.
Esses processos visam evitar a pessoalidade nas relações entre governantes e governados. Esses processos visam evitar a pessoalidade nas relações entre governantes e governados. Por pessoalidades aqui, a gente pode entender como intimidade, tá? Então, o que o Weber está querendo falar para a gente? À medida que o capitalismo se desenvolve, as relações tendem a ficar muito mais complexas entre si. Ou seja, as coisas não são mais resolvidas de modo amistoso, ou de modo próximo, de modo íntimo, e sim cada vez mais burocráticos, cada vez mais complexos no sentido de se tornarem algo não tão próximos. Conseguiram compreender? Mais uma vez, esses processos visam evitar a pessoalidade nas relações entre governantes e governados. Então, para o Weber, à medida que o capitalismo se desenvolve, as relações entre quem manda, quem obedece, quem subordina e quem é subordinado, cada vez se tornam mais afastadas entre si, cada vez se tornam mais separadas entre si. E por isso ele entende por complexidade e não por grau de proximidade. Então, a proximidade para o capitalismo é algo que tende a sumir aos poucos. Em compensação, esse alto grau de complexidade, de burocracia, está cada vez mais presente e envolvido nas discussões, nas situações e nesse estado moderno para a sociologia. E uma outra característica que o Weber entende o Estado como uma instituição que detém o quê? O monopólio da força e da violência. Ou seja, para o Weber, somente o Estado pode controlar a sociedade, pode controlar a população e pode exercer um controle social perante aquele território no qual ele administra. Tudo bem, gente? Continuando. Então, nesse sentido, dessa forma, na última aula chegamos a ver algumas características, algumas formas de organização desse Estado moderno, certo? E a primeira delas vai ser hoje o Estado liberal. Na última aula falamos sobre o absolutismo, falamos também sobre o liberalismo, mas na aula de hoje a gente vai só apresentar características importantes para entendermos essa questão do liberalismo para a sociologia e essa questão do Estado liberal para a sociologia. Vamos lá. O Estado liberal foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa, então é nesse molde, ou nesses moldes da Revolução Francesa, que ele vai começar a ser pensado, vai começar a ser concebido e colocado em prática também. Um comentário muito importante para falarmos sobre o Estado liberal é que ele se opõe determinantemente ao absolutismo. Ou seja, o Estado liberal é totalmente o oposto do Estado absolutista. São formas completamente díspares que não se relacionam. Inclusive, o Estado liberal vai ser um crítico ferrenho do absolutismo. Ok? Segunda, possui como fundamentos a soberania popular e a representação política. Ou seja, para o Estado liberal, para os moldes do Estado liberal, o poder está concentrado no povo. Então, o povo tem condições e deve exercer esse poder e exercer também essa representação política, a partir do voto, por exemplo, ou a partir de qualquer outro molde que determine essa representação da população e a população que escolhe seus representantes. Terceiro, se baseou nos posicionamentos defendidos por John Locke. Viram, não é só o Weber que se faz presente, os autores ligados à concepção natural, do estado natural, também se faz presente nessas análises. John Locke é um deles, junto com Hobbes e junto com Rousseau. O que o Locke vai falar para a gente, vocês se recordam? Ele vai falar muito sobre a perspectiva dos direitos naturais, não é? Que todos os indivíduos, mesmo no estado de natureza, já nascem com seus direitos naturais irretocáveis, de que todos possuem. Então, essa concepção do liberalismo também se associa a essa percepção e essa concepção, uma vez promulgada e dita por John Locke, de que os direitos naturais são pertencentes à população e eles têm que estar inseridos também nesses moldes do liberalismo. Terceiro tópico, foi esse do John Locke. Quarto tópico, defendia a partir da contribuição do Adam Smith que o preço e a quantidade das mercadorias não deveriam sofrer interferência do Estado. Então, assim como John Locke, o Adam Smith também foi um importante pensador, autor, um célebre significativo nas contribuições do liberalismo. Não é à toa que ele vai se tornar uma das figuras promulgadoras dessa ideia liberal. Então, o que o Adam Smith vai falar de interessante para a gente nesse momento? Ele vai falar o seguinte, como está colocado aí, que o preço e a quantidade das mercadorias
não deveriam sofrer interferência do Estado. Isso quer dizer que eles partem da ideia de que o Estado deve ser mínimo, ou seja, o Estado pouco deve participar das determinações, das articulações e dos mandos e desmandos da política. Ele pode estar ali, mas ele não é a principal figura para dinamizar esse Estado, essa forma de você pensar e gerir a economia. Por isso, o Estado mínimo, que ele está presente, mas pouco tem voz ou pouco tem vez para articular essas decisões. E uma segunda característica é a liberdade econômica, ou seja, a partir do momento que o Estado não é mais a estrutura ou a instituição centralizadora das discussões, outras instituições privadas, por exemplo, determinados grupos sociais, empresários, enfim, eles podem ter maior capacidade, segundo a defesa liberal, eles devem ter essa capacidade de gestar, de gerir, de administrar e de articular essas decisões. Tudo bem, gente? Então, essas duas características formam esse Estado liberal para a sociologia e que vão ser muito determinantes ao longo desse processo. Continuando. Vimos sobre o absolutismo, vimos sobre o Estado liberal. Agora a gente vai ver um pouco sobre a perspectiva dos Estados socialistas ou do socialismo de uma forma geral. Assim como o liberalismo ele se contrapõe ao absolutismo, o socialismo também se contrapõe a quem? Ao liberalismo. Então, uma das principais e primeiras reflexões do socialismo foi questionar a propriedade privada e criticar também a divisão da sociedade em duas classes sociais. E que classes são essas? A burguesia e o proletariado. Vocês lembram quando eu falei há pouco do John Locke, que ele vai ser uma das principais figuras que vão nortear o pensamento liberal? Quando eu falo de propriedade privada, vocês conseguem lembrar de um outro autor também ligado ao John Locke, também ligado aos contratualistas, que também vão discutir, que vai discutir, versar um pouco sobre essa questão? Pois é, o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau vai ser um dos principais pilares que os socialistas vão se fundamentar para abordar e escrever suas análises. Não sei se vocês se recordam, mas o Rousseau vai dizer que a propriedade privada é a origem de todos os males da sociedade, é a origem de toda a desigualdade da sociedade. Então, nesse sentido, os socialistas, de uma forma geral, eles vão questionar essa propriedade privada porque eles também vão nessa direção de legitimá-la como a principal promulgadora das desigualdades e não só ela. A partir do momento que tem uma concentração de riquezas desigual na sociedade, onde uns têm muitos e outros não têm nada ou têm pouco, nesse momento de divisão nada igualitária, também surgem problemas para a sociedade. Não é à toa que a gente vai ver que o Marx vai se inspirar nisso junto com Frederick Engels e vai escrever várias obras, vários livros importantes ao longo da história também, assim como outros autores do pensamento liberal, do pensamento neoliberal, que a gente vai ver daqui a pouco, e que vão ser determinantes para compreender a história. Então, a dicotomia entre burguesia e proletariado, essa luta de classes existente na sociedade, para os socialistas, vão ser também, junto com a propriedade privada, os principais divisores de rumos da história, os principais divisores de gestão desta sociedade capitalista, ok? Como eu disse, foi inspirado nos ideais de Marx, Karl Marx e Frederick Engels, e defendia a transformação das condições de produção e apropriação da riqueza por toda a sociedade. Como eu havia dito, para eles a concentração de riqueza não deve estar somente nas mãos de uma determinada classe, e sim repartida e dividida por todos os membros daquela sociedade, por todas as classes daquela sociedade. Então, a principal crítica que eles vão gerir nesse primeiro momento vai ser em torno disso, dessa divisão de classes e dessa divisão de propriedade privada. Por quê? Porque a partir do momento que se dividem as classes entre uns que têm muito e outros que não têm nada, obviamente a propriedade privada também vai nessa direção, ou seja, se uns têm muito, podem adquirir grandes propriedades ou podem adquirir as propriedades privadas. E se outros não possuem muito ou nada, como vão adquirir? Então, a partir do momento que rege essa forma de entender a sociedade, a crítica dos socialistas se fundamenta a partir de então. Ok, gente? Então, continuando. Assim como vimos dos estados socialistas, vamos ver agora um pouco também sobre dois elementos e duas características que formam essa oposição ao socialismo. Já perceberam que cada uma dessas formas de Estado, uma se contrapõe à outra? O liberalismo se contrapõe ao absolutismo, por sua vez, o socialismo se contrapõe ao liberalismo também, e se contrapõe também ao absolutismo,
e esta, por sua vez, que veremos agora, se contrapõe ao socialismo e também tem muitas críticas liberalistas. Vamos lá. Primeiro que a gente vai falar é o Estado fascista, ou os estados nazista e fascista. Em algumas nomenclaturas se intitulam como estados nazifascistas. São formas de você nomear a história, tudo bem. E o que o fascismo vai falar sobre essa perspectiva? Vamos lá. Nesta forma de organização, o Estado se colocava acima de todas as demais organizações, públicas ou privadas. Então, nesse primeiro momento, a gente entende que o fascismo acreditava na presença de um Estado e esse Estado também deve gerir aquela população, deve gerir o território, deve gerir aquele grupo social. Porém, um pouco mais do que isso. Buscavam nacionalizar a economia e se afastar de grupos financeiros e industriais estrangeiros. Ou seja, a perspectiva do nacionalismo era muito recorrente e presente tanto nos estudos e nas formas de se entender o fascismo, também como vai ser nas formas de se entender daqui a pouco o nazismo. Nesse ponto, o fascismo e o nazismo se assemelham significativamente. E a terceira característica, que o fascismo foi um movimento político que teve sua ampla divulgação e ampla execução na Itália, entre os anos que eu estipulei para vocês, 1919, 1920, principalmente, como a gente pode imaginar na história, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, esse período de pós-Primeira Guerra Mundial foi um período muito significativo nessas análises sociológicas e históricas também, para entendermos como as estruturas na sociedade foram se organizando, foram se polarizando e foram se estruturando nesta forma de se entender a sociedade. Então, o principal líder do fascismo na Itália foi Benito Mussolini. E o que ele dizia, o que ele entendia? Que a nação, aquele território, era uma unidade moral. Aí vocês percebem o princípio moralista do contexto da coisa, política e econômica, e se colocava em oposição ao socialismo. Tudo bem, gente? Além da questão territorial, o fascismo, daqui a pouco a gente vai ver, vou até passar agora, o nazismo, eles se diferenciam em pontos muito precisos. Como eu disse, além da questão geográfica, territorial, de lugares, de espaços físicos mesmo, no caso do nazismo, além de ter essas características fascistas também, o nazismo vai ser, a partir de estudos promulgados e de análises feitas, o nazismo vai muito na direção e no ideal de polarizar e de segregar determinados grupos étnicos sociais. Então, muito possivelmente e concretamente, o nazismo vai muito nessa corrente de se concentrar nos grupos étnicos sociais, um pouco ainda diferente do fascismo, mas ambos se complementam historicamente, ok? Então, o nazismo, assim como o fascismo, também surgiu no meados, durante os anos 20, e foi um movimento político surgido na Alemanha, como bem sabemos. Se fundamentou na ideologia de Adolf Hitler em seu livro Mein Kampf. Então, a gente pode perceber que todas as características, estruturas, elementos que determinam a existência do fascismo também vão ser muito preponderantes na existência e nas deliberações no movimento nazista até então. Nas próximas aulas a gente vai ver com muito mais detalhes como isso se estrutura para a economia e qual a relevância de todos esses movimentos que a gente viu, desde o absolutismo até daqui a pouco o neoliberalismo, e como essas muitas formas de se entender o Estado vão ser cruciais também na economia de cada território, de cada esfera social, de cada grupo social. Ok, gente? Vamos lá. Dessa forma e nesses moldes, a gente vai dar continuidade e vamos falar um pouco agora sobre o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele começa a ser pensado, começa a ser gerido pós-Segunda Guerra Mundial, diante de todas as crises, diante de toda a situação ocorrida daquela unidade territorial, daquele momento da história que estávamos vivendo, modelo adotado pelas economias liberais na primeira metade do século XX, foi elaborado inicialmente por John Maynard Keynes, e a crise de 29, desemprego, inflação foram alguns dos fatores que contribuíram para o seu surgimento. Tudo bem? Continuando.
Nesse contexto de crises, o Estado é quem se responsabiliza pela política econômica, cabendo ele as funções de protetor social dos indivíduos: educação, saúde, seguridade social. Então, o que o Estado de bem-estar social, já nessas primeiras características, já quer dizer para a gente? Que o Estado de bem-estar social garante direitos básicos para os indivíduos. E o que são direitos básicos? Direito à educação, direito à saúde, direito à proteção, direito à moradia. E qual é a lógica por trás disso? Eles entendem que a partir do momento que o indivíduo não precisa gastar tanto quanto ou mais com essas questões, com esses direitos, esse indivíduo vai se tornar um potencial consumidor. E uma vez se tornando potencial consumidor e usufruindo, comprando e adquirindo outros bens, sem ser esses bens básicos da sociedade, a economia tenderá a girar, a economia tenderá a crescer e o sistema como um todo tenderá a fluir. Então, a lógica por trás disso é uma lógica também capitalista, visando esse aumento do lucro, esse aumento da competitividade. Então, defendia o desenvolvimento econômico e social através do mercado. E também, sobretudo, rompendo com a lógica liberal, até então instituída. Passou a tomar para si a responsabilidade, como havia dito para vocês, pela proteção social dos cidadãos e por grandes investimentos e obras, comprometendo-se a garantir educação pública, assistência à saúde, transportes, seguro-desemprego, entre outros. Então, o objetivo foi esse. O Estado de Bem-Estar Social veio para suprir aquelas necessidades básicas da população, como direitos básicos, saúde, educação, proteção social, moradia, visando com que esse indivíduo não mais usufruísse, pagasse desses bens, para usufruir de outros bens e se tornar esse consumidor presente e significativo naquela sociedade. Ok? E, por fim, para acabarmos inicialmente essas primeiras organizações, essas primeiras formas de organização do Estado moderno, vamos falar sobre o Estado neoliberal. Então, o Estado neoliberal ele vem nesse processo para substituir o Estado de bem-estar social, ou seja, ele surgiu como uma alternativa para o Estado de bem-estar social, porque percebeu-se que esses moldes do bem-estar social tinham um prazo de validade, tinha um limite. Esse limite já estava chegando. Para se pensar em outra forma de organização, de gestão dessa sociedade, desse Estado, se concebeu essa política neoliberal. Na verdade, a política neoliberal ela é uma continuação de quem? Da liberal. Só que a partir de um outro olhar e a partir de um outro contexto naquele território, naquela sociedade. Ou seja, diante de tantas mudanças, diante de tantas transformações que estavam acontecendo naquele momento ao longo da história, em especial a partir dos anos 70, teve a necessidade de conceber uma instituição, um molde de gestão daquela sociedade que fosse mais de encontro às perspectivas, aos anseios e aos desejos que estavam sendo postos até então. Então vamos lá, o Estado neoliberal sustentou valores como o livre mercado, lembra do Estado liberal, e livre iniciativa, separando cada vez mais a economia e a política, fazendo com que o Estado intervisse cada vez menos. Ou seja, se o Estado liberal já tinha por intuito a intervenção mínima do Estado, essa forma de gestão de Estado, que é o neoliberal, seria um Estado menos presente ainda naquela sociedade, ok? Um dos principais promulgadores e idealizadores do Estado neoliberal foi o Frederick von Hayek e o Milton Friedman, principais teóricos desse movimento. Teve como principais precursores ao longo da história, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, uma da Inglaterra e outro dos Estados Unidos. A Thatcher, inclusive, vai ser muito interessante nas próximas análises nossas e muito interessante para contribuir junto com o Reagan sobre a forma de se gerir, se pensar o lado econômico das sociedades, que ela promulgou uma política baseada na desregulamentação econômica, ou seja, o Estado se articulando e atendendo aos anseios de grupos sociais pré-estabelecidos. A privatização, essa palavra vai ser muito importante nessas análises e nesses estudos ligados ao neoliberalismo, é a privatização de empresas estatais e a flexibilização da economia. Ficou conhecida como a Dama de Ferro, ou seja, a flexibilização é no sentido de atender tanto às demandas daquele grupo que está trabalhando, mas também atender às demandas do grupo que está gerindo aquela economia, gerindo aquela produção. Ok, gente? Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar a ver essas características do Estado neoliberal
e vamos ver também outros elementos que caracterizam as demais formas de organização do Estado moderno. Espero que tenham compreendido. Fiquem bem. Bons estudos.